Hoje, 30 de abril de 2025, vamos fazer uma reflexão rápida na Santa Palavra de Deus para alimento para o Espírito. Então começa aqui mais um programa de reflexão, a hora da verdade. Boa tarde, meu amigo, minha amiga, ao qual eu me dirijo, com todo respeito, dizendo que você tem direito adquirido à vida eterna. Se você tiver a Bíblia católica, a Bíblia evangélica, leia lá em Romanos, capítulo 10, versículo 8, 9 e 10, pode ler o 11 também. Ali está os seus direitos adquiridos, a qual você precisa confessar a Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. De coração, de alma, de consciência, incondicionalmente, que o preço já foi pago ali na cruz do Calvário. Jesus Cristo, ele sofreu, foi crucificado, morto, sepultado, porém ao terceiro dia ressuscitou e ele é vivo. Então a reflexão para a amada igreja, que a paz do Senhor esteja convosco, está lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, quando Jesus diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Veja que aqui é vinde, Aqui ele não está dizendo eu vou até você. Você que tem que ir pela fé, em oração até Jesus Cristo. Se você está cansado, oprimido, com uma vida totalmente, uma depressão, entra no teu quarto e ore um Pai Nosso. Depois do Pai Nosso, converse com Jesus, que Ele é presente, Ele é vivo. E no versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo, quer dizer, e você tem que entender que ele já na cruz do Calvário, conforme Isaías 53, diz lá a palavra de Deus que ele já levou sobre si os nossos jugos, nossas enfermidades, os nossos pecados. Então, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Vamos guardar bem essa palavra aqui, aprendei de mim. Então Jesus manda aprender dele, que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, amada igreja, veja aqui que Jesus está dizendo, primeiro passo, entra no teu secreto, que é o teu quarto, ora um Pai Nosso, a oração que o inferno treme é o Pai Nosso, Aí você vai entender que você deve perdoar, se arrepender e buscar a Jesus, que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Você estará renovado novamente, vai ter uma boa noite de sono, de descanso, porque você está buscando Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E de manhã, com certeza, o Espírito Santo vai te renovar. Então, tem que aprender com Jesus. Com Jesus, a quem pertence toda a honra, toda a glória
e toda a majestade. Então vamos aprender com Jesus aqui, no Evangelho de Mateus, capítulo 4, né? Capítulo 4, versículo... a tentação de Jesus. Está no capítulo 4 de Mateus. Vamos partir aí do versículo 1. Versículo 1. Reflexão rápida, né? Diz assim, ó: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E o deserto é esse mundão aí que nós vivemos, né? O mundo, não é o mundo em si que Deus criou, mas o mundanismo, né? O pecado. Então, enquanto estivermos aqui na terra, nós estamos sujeitos a esse deserto, né? Mas vamos aprender com Jesus o que ele falou aqui. Enfrentou Satanás. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, ou seja, o diabo, disse: Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Então aqui, nesse mundo que nós vivemos, Satanás muitas vezes ele tem algo, né? Ele vai naquilo que mais você precisa. Aqui foi com Jesus, estava com fome. E esse deserto é uma ilusão, ou seja, o deserto em si você vê miragem, né? Mas então esse deserto, que o mundanismo, é uma ilusão. É uma ilusão. Então, Satanás sempre vai tentar o cristão, entende? Ele é astuto, ele sempre vai tentar naquilo que você mais precisa. Jesus, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então vamos aprender com Jesus aqui a responder para Satanás nesse mundo, nesse mundanismo, deserto, né, de tentação, que nós não vivemos só das coisas materiais, físicas, que pode gerar o pecado, né? Nós vivemos da santa palavra de Deus, que é o pão verdadeiro para o Espírito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então vamos obedecer a santa palavra de Deus, porque obedecendo eu sei que vai ter coisa boa aí. Então espera aí que você vai ver o que acontece quando nós recusamos as coisas que o tentador, Satanás, nos oferece, né? Então o diabo o levou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Olha como o diabo, ele também sabe que está escrito, que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Veja que o inimigo usou a palavra aí, creio que é o Salmo 91. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, muitas vezes, o inimigo ele usa a palavra de Deus para você tentar a Deus, né? Aí você tenta a Deus pela fé e entra numa furada, né? Porque Deus, ele tem compromisso com a palavra. Então não vamos tentar a Deus aí, querendo comprar pela fé, adquirindo alguma coisa pela fé. As coisas espirituais da fé, você entra no recôndito do seu quarto, pede com fé e espera. Você não vai aí comprar as coisas pela fé, que na hora de pagar, você vai lá pagar. Eu vim pagar pela fé minha conta, o senhor recebe? Ele vai falar: olha, o SPC recebe, né? Lá onde o nome fica sujo, né? Porque
Você está tentando a Deus. Não tentem a Deus. Filhos de Deus, não tentem a Deus. Satanás sabe que você é filho de Deus. Aí Jesus diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o levou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. É aquilo que eu digo, o deserto aqui o mundo, o deserto é o mundanismo, né? Ao qual nós que já fomos comprados pelo sangue de Jesus e aceitamos fazer parte da aliança do testamento de sangue, ele nos perdoou do pecado original que estava no nosso espírito. Mas cuidado, o pecado original ainda está na alma, que é o corpo, né? Então, cuidado com as obras da carne. Vamos se alimentar do fruto do Espírito, né? Que está incluído humildade, perdão, arrependimento e domínio próprio, né? Então, ele sempre, inimigo, vai pôr você num lugar alto, né? Alto para você ter orgulho, né? Aqui é o monte do orgulho, da soberba, da cobiça, e vai te mostrar a glória do mundo. Olha, tudo isso aí eu te dou. E disse-lhe Satanás: tudo isto te darei, olha só, preste bem atenção, se prostrado me adorares. Aqui, prostrados me adorares, quando Satanás eleva um crente ao alto, né? Geralmente vem orgulho, soberba, cobiça, e a cobiça ela prende a alma daqueles que a possuem. Estou falando de cristão aqui. Aí te mostra coisas que você vai, prostrados me adorares aqui, não é que você vai negar Jesus, se prostrar a Satanás, não. Quando você mente para adquirir algo, você já está se prostrando a Satanás. Não estou falando de salvação, porque depois tem arrependimento. Quem planta espinho não colhe pera, colhe espinho, e quando colhe espinho se arrepende, pede perdão, e a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos, mas consumados, né? Então, disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo deixou, e olha aqui, quando você obedece a Deus, quando você diz não para Satanás e sim para Deus, olha o que acontece, você vai conseguir vencer o deserto, né? Olha o que acontece: e chegaram os anjos e os serviram. Então, quando você vence o deserto, o mundanismo, vence aquilo que Satanás quer te dar, e adorar ele por uma mentira, e omissão também é mentira, viu? Eu não menti, eu menti é a mesma coisa. Então, quando você resiste, você venceu esse mundanismo, esse deserto de cobiça, de orgulho, de soberba, de arrogância. Aí você se prostrou diante do Senhor Deus, os anjos vêm e te servem. Porque Hebreus capítulo 1, versículo 14 diz que os anjos são espíritos ministradores enviados por Deus para aqueles que hão de herdar a salvação. Então, igreja do Senhor Deus, noiva do Cordeiro de Deus, pense nisso, raciocine, né? Tenha consciência que você foi comprado, não foi por ouro nem com prata, mas pelo precioso sangue de Jesus, e tudo isso sem merecer, foi pela graça. Deus abençoe a reflexão diária aqui com o servo de Deus Rodrigues no programa A Hora da Verdade. Deus vos abençoe.